Hoje a gente vai finalizar aí, né, as nossas sequências de live desse papo de quarta, que foi um grande presente aí de 2020, falando de um assunto que é tão importante e muitas vezes tão negligenciado por nós mães, né? Né, Ju? Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Lili. Boa noite quem está nos assistindo. Realmente a gente vem aí finalizar um assunto bastante importante. É assim, né? Dentro de tudo aquilo que a gente falou, né? Tava vendo os registros, foram 21 encontros, né? Então Nossa, foram 21 momentos de reflexões. E assim, dentre todas essas, né? Eu acredito que o autocuidado ele é um assunto bastante importante, né? Bastante necessário, não só nesse momento tão crítico, né, que a gente vem passando por conta dessa pandemia, mas principalmente na importância do ser mesmo, né? Do, da essência, né? O autocuidado de uma maneira mais abrangente, né? Não um autocuidado de matéria, mas um autocuidado de corpo e mente. O ano de maneira mais leve, né? Não carregado em tantas questões, mas né, para a gente poder compartilhar, sim, com tá certeza. bom? E é um assunto que impacta em tudo, né, Ju? Oi? É um assunto que impacta em todas as nossas relações, né? Às vezes a gente acha assim de que, eu vou cuidar mais da minha relação com meu filho agora, vou cuidar mais da minha relação com meu marido e acaba esquecendo de abrindo mão, né? Depois eu vejo, depois eu cuido de mim, né? Depois eu dou um jeito de lidar com essa situação. E a gente esquece que isso acaba impactando também nas outras relações, né? Sim, e isso é assim, é importante, né, Liliane, porque quando a gente fala de um autocuidado, é um autocuidado, se ele não for bem feito, se ele não for bem estruturado, a gente acaba extravasando para todos os lados, né? Então, o autocuidado é cuidar de si para si mesmo, né? Cuidar de si parece até ser egoísta, né? Mas é uma questão de você para você. É um por um, né? Vamos colocar assim, é um por um. E não é egoísta quando a gente faz isso, porque a partir do momento que a gente, vamos colocar assim, a partir do momento que a gente se encontra, a gente consegue perceber muitas situações e consegue agregar, né? E sendo que é o contrário, muitas vezes a gente não se percebe por falta desse autoconhecimento, a gente não se percebe, e muitas vezes o que, que acontece? A gente vai extrapolando, a gente vai criando maiores dificuldades até, né? E esquece de viver, né? Então a gente vai, como é que eu posso estar colocando? A gente vai, entre aspas, aí vai se afogando dentro de tantos sentimentos, dentro de tantas emoções, dentro de tantas, né, tantas questões, a gente vai se podando. E quando a gente pensa que a gente é referência, né, para uma criança, a gente está ensinando para ela que as emoções não são tão importantes assim. Que a gente tem. E você engole o choro. Você está com vontade de chorar, você engole o choro. Você está com vontade de fazer alguma coisa, mas você não se permite. E isso a gente vai mostrando para a criança que sentir não é tão necessário. Se a gente parar para pensar, a nossa sociedade, a nossa
construção, ela foi feita sobre essa base de que o sentir não é tão necessário, né? Então, a gente vem assim trazendo essa discussão para mostrar o quanto que é importante a gente realmente sentir e entender o que é que você está sentindo, nomear, classificar quais as suas emoções, quais são, né? Porque é isso que vai trazer respostas mais imediatas e assertivas. Quando a gente não tem isso, a gente acaba perdendo o foco, perdendo a oportunidade de desenvolver melhor, vamos colocar assim, né? Então, é importante a gente repensar esses conceitos de, de autoconhecimento, né? Não só na forma da matéria, mas numa forma mais ampla, né? A gente acaba, Reconhecendo na verdade, a esse. gente acaba, Sim. né, em virtude do outro. A gente acaba se anulando em função. É. E às vezes essa questão também de acabar não se olhando, acabar não observando e dando prioridade para os outros, a gente também precisa refletir até que ponto isso não é uma fuga, porque às vezes dá um medo, né, Sim. a gente olhar, né? O que, que será que tem dentro da gente, né? Uhum. Então dá aquela angústia, Sim. né? O que, que será que tem aqui dentro de mim? Que a gente vai, como você colocou, Uhum. né? A gente vai sufocando tantas coisas e a gente vai Uhum. camuflando tantas coisas que quando as coisas começam a se mostrar pra gente, muitas vezes a gente para e fala, acho que eu não quero mexer nisso não. Deixa isso pra lá, deixa eu cuidar É. de outras coisas, deixa eu me ocupar de outros assuntos para não ter que lidar com essas situações, Uhum. para não ter que lidar com esses sentimentos. Só que com Uhum. isso a gente vai acumulando, é como se fosse uma duna de areia, né? Então as areias elas Uhum. vão se acumulando ali, elas podem se mover às vezes, né, de um lugar para o outro. Sim. Porém, elas estão ali, né? Então os sentimentos eles estão ali. Quanto mais a gente vai acobertando eles, quanto mais a gente vai negando esse olhar, esse se cuidar, mais difícil vai ficando isso. Então essa acolhida, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. A gente precisa tirar esse tabu, né? De que o meu corpo estando bem, de que a saúde é só o corpo físico, né? A gente entende, e a semana Uhum. passada a gente comentou, né, a questão dos sentimentos para as crianças, né, desde o nascimento, como isso impacta, o quanto isso ajuda no Uhum. desenvolvimento infantil, e nós, enquanto adultos, isso não termina, né? Isso continua, é É um verdade. processo contínuo que faz parte da nossa vida. Então a gente precisa sempre estar olhando para isso e entender que quanto mais a gente demorar para fazer essa pausa, para se olhar, para olhar para as nossas emoções, mais difícil isso vai ficar. Então a gente precisa entender que cuidar da nossa saúde emocional é tão importante quanto nossa saúde física. E da mesma forma que se a nossa saúde física eu começo a negligenciar nos primeiros sintomas, a doença ela vai ali se alastrando, né? E depois eu vou precisar cada vez mais de remédios mais Uhum. fortes, de especialistas e os tratamentos cada vez mais intensos. E a parte emocional também. Exatamente.
Então, no começo, eu consigo Uhum. lidar com aquilo, talvez sozinha. E aí, à medida que eu vou sufocando essas emoções, talvez eu precise entender que eu preciso de alguém para me ajudar a lidar com isso. E tá tudo bem eu chegar nessa conclusão. E aí eu vou Uhum. realmente encarar Exatamente. isso, né, como uma forma de que faz parte da minha vida. E que tá tudo bem, e que deveria ser normal para todas as pessoas Sim. cuidar disso, né? Então a gente Uhum. desmistificar esse cuidado com as nossas emoções e entender que se a gente está vivo, a gente é passível de sentir todas as sensações. É passível a gente ficar triste, ter Sim. raiva, ter frustração, isso faz parte da nossa vida. E quanto mais a gente vai Exato. olhando para esses sentimentos, mais habilidades de lidar com ele a gente vai desenvolvendo. Porque a gente fala Sim. da criança, ela precisa praticar para ela poder desenvolver uma habilidade. Então, Desenvolver. a gente Exato. também, as questões emocionais também. A gente precisa praticar, a gente precisa vivenciar para ir criando essas habilidades, para ir aprendendo a lidar com isso, né? É. Até porque, né, Viviane, o que acontece é que a gente vive, entre aspas, né, fingindo que tá tudo bem, né? Com medo de até pedir ajuda, né? Porque é como eu pontuei, né? A sociedade, ela é tão especialista em julgamento, né? Quando, quando você é mãe, né? Você já vem com aquele rótulo de que tem que ser perfeita, tem que ser forte, tem que ser resistente, tem que fazer tudo certo, tem que estar tudo certo. Você não pode errar nunca, né? Então, é preciso entender que ser vulnerável nessa situação, pedir ajuda nesses momentos, né? E nesses momentos mais de apuro, vamos colocar assim, com relação à criança, pedir ajuda não é você falar que está rendida, vamos colocar assim, entre aspas. É uma forma de você criar uma rede de apoio. Essa rede de apoio é essencial, é importante. Por quê? Quando a gente descuida da gente mesmo, a gente está descuidando de toda a relação. Isso tem que ficar muito claro. É de toda a relação. Então, se eu não estou bem, eu não vou conseguir tratar bem meu filho, eu não vou conseguir tratar bem quem está do meu lado, eu não vou conseguir ir na empresa, em lugar nenhum. Então, é realmente como você falou, né? É desmistificar essas coisas e procurar ajuda, procurar essa rede de apoio. Ah, mas rede de apoio. Ah, mas eu tenho meu marido. Vamos supor, eu tenho meu marido que ele me ajuda. Não, o marido não é rede de apoio. O marido vamos pôr um aspas bem grande, assim, né? Mas, assim, é meio que obrigatoriedade dele de estar nesse contexto, nesse jogo. Tem que ter outras pessoas, tem que ter outros meios de relações para que você possa estar tá desenvolvendo, articulando da melhor maneira possível, não só para você, mas para um coletivo. Por quê? O autocuidado, ele se dá no coletivo, né? Ele se estabelece nesse coletivo. Então, se eu tenho um autocuidado, se eu tenho essa, esse domínio, esse conhecimento, eu tenho uma boa relação. Então, assim, né, a nossa relação humana, ela tem que ser baseada no autoconhecimento, no autocuidado. Isso é essencial. E como você pontuou, até aonde, né, a gente pode estar seguindo e quando é que a gente pode estar pedindo ajuda, de repente, de um profissional. Não é vergonha, não é problema algum a gente está pedindo essa ajuda, está pedindo esse socorro. Por quê? Todo mundo sai ganhando nesse processo. Todo mundo sai ganhando, inclusive as crianças. Porque é como tem aquele ditado, né? A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? E sempre o lado mais fraco são as crianças. Por quê? Uma que estão super próximas. Duas, porque são menores e eles não vão te enfrentar, vamos colocar assim, né? Eles não vão te peitar.
né? Então, assim, acaba arrebentando pro lado deles. Então, essa necessidade, ela é extremamente importante, né? Trazer esse conceito. E, como a gente já pontuou, de forma integral, de forma, sabe, corpo e mente. Não é só corpo. Ninguém é só corpo e também ninguém é só mente. Nós, né, somos corpo e mente. Então a gente precisa estar estabilizado, precisa estar totalmente alinhado entre corpo e mente para que possamos aí fazer um bom atendimento, seja familiar, seja, né, profissional, seja num convívio social, enfim. A gente precisa ter esse parâmetro, né? E não se não julgar a vulnerabilidade como fraqueza. Vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é uma forma de você demonstrar que você está precisando de ajuda. Precisar de ajuda, todo mundo precisa. Isso é fato. Todo mundo precisa. Seja um pouco, seja muito, seja com família, seja em qualquer canto. A gente precisa disso. Então, se permitir ser vulnerável nessas questões, né, se permitir dar a chance até mesmo para o outro te ajudar. Porque muitas vezes as pessoas estão vendo o nosso desespero, a nossa angústia, o nosso cansaço, mas pelo fato da gente não reconhecer, da gente não falar, a pessoa ela se opõe até em oferecer ajuda. Porque, na maioria das vezes, o que a gente faz? Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se tá tudo bem, segue andando, né? Então é isso, assim, pra gente ter bastante esse olhar e esse cuidado com relação a esse rótulo de vulnerabilidade, porque é um rótulo que a sociedade tem de vulnerabilidade. A gente precisa também desmistificar isso, assim como o processo de atendimento profissional. São dois rótulos que a gente precisa ir encaixando de uma outra maneira, né? Tirando eles desse quadradinho de que o atendimento profissional ele só é habilitado para as pessoas que têm problema. E a vulnerabilidade, ela é específica para as pessoas que não dão conta daquilo que tem que fazer. Não, não é isso. O atendimento especializado é para todas as pessoas, né? Eu sou super adepta de fazer terapias, de ter conhecimentos diferenciados, enfim, de buscar essa ajuda. E na questão da vulnerabilidade, é você chegar, ser sincero com você e com o outro, salvando assim toda a relação. E é uma coisa que me veio aqui agora, que eu lembrei, é um vídeo que eu vi da Maya Andrade, não sei se vocês conhecem ela, que fala sobre tolerância. E ela fala desse sentido que as pessoas falam muito que o mundo está carente de tolerância, que as pessoas estão muito intolerantes, que as pessoas não conseguem, né, exercer a tolerância. Mas, em se tratando do campo individual, nós esquecemos de mostrar o limite da nossa tolerância para as pessoas. Então, muitas vezes, a gente vai aceitando fazer coisas e colocando ali situações e fazendo a mais, excedendo os nossos limites, sendo tolerante demais, Exatamente. esquecendo de pontuar os nossos limites. E quando a gente, quem é que vai determinar o nível de tolerância de cada um? É cada um de nós. Então, eu vou mostrar o que eu tolero para você, tolerando ou não. Então, assim, à medida em que a gente vai passando por situações desagradáveis e a gente vai engolindo, a gente vai tolerando, a gente está mostrando para as pessoas um limite onde elas têm que ir, né? Sim. É como a Glau colocou, essa coisa de tem que dar conta de tudo. E aí você vai fazendo tudo e para as pessoas tá tudo bem. Por quê? Se você que é você não tá tolerando aquilo, ótimo, né? Exatamente. Então, e aí as coisas vão aumentando e você vai fazendo
né, a sua demanda cada vez mais aumentar. Por quê? Você está tolerando aquilo. É você que está permitindo isso. É você que não está colocando os seus limites, né? Então, assim como para a criança, para os nossos filhos, a gente tem que colocar limites, né? Com gentileza, mas é necessário a gente colocar o limite por conta disso. Até porque se eu não demonstro a minha intolerância diante de algumas situações de uma forma respeitosa, de uma forma, a bomba vai estourar. E uma hora a gente vai sim. cobrar. Porque é isso que acontece, né? Uhum. Principalmente no relacionamento com as crianças. Eu vou sendo permissiva, permissiva, permissiva até o ponto que aliás, desculpa, eu vou sendo autoritária, 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 até o ponto que eu explodo e me torno permissiva. Ou o contrário, né? Eu vou sendo Ao permissiva, permissiva, contrário. permissiva, até o ponto que estouro e não, agora quem manda sou eu e ponto, acabou. Ponto, acabou. Então, a gente precisa identificar os nossos limites e a gente só vai fazer isso com autoconhecimento. Me Uhum. conhecendo, dedicando um tempo a refletir sobre isso. Quem sou eu? Exatamente. Né? Quais são os meus limites? Até onde eu posso tolerar? Até onde eu posso suportar? E a gente acaba confundindo isso com egoísmo, né? Com intolerância, com essa questão de ai, porque eu preciso fazer, porque coitadas, né, de fulano, coitado de Beltrano, e aí a gente acaba colocando todas as pessoas no topo da nossa prioridade e nós mesmas lá embaixo. Então, até que ponto isso é Uhum. certo? Até que ponto isso é correto? Então, essa balança entre o dar e o receber, ela precisa estar equilibrada, porque senão vem Uhum. esse sentimento de frustração, porque eu não estou recebendo na medida que eu estou dando. Não que a gente tenha que fazer alguma coisa esperando algo em troca, não é isso. Mas entende que é como se fosse um fluxo mesmo, né, da natureza, em que a gente tem que Sim. equilibrar, né? Então a gente tem que saber até aqui eu consigo ir, desculpa, eu não posso fazer mais do que isso. Eu entendo que nesse momento você precisa, eu gostaria de ter, de poder ajudar, mas eu não posso, né? Então a gente precisa entender. A Glau tá colocando, é difícil ter essa atitude, mas é necessária. Senão Sim. você adoece, e é isso mesmo. A gente acaba entrando nisso, né? A gente acaba adoecendo. Porque, como a gente falou, a gente é um ser integral. Não tem como a gente querer Sim. separar. Ai, as emoções é aqui, o físico é aqui. Não, a gente tá tudo Não dá. misturado. Então é natural que o emocional afete o nosso físico. E vice-versa. Você Sim. pode ver, quando É você tá com uma vice-versa. dor de cabeça insuportável, ou qualquer dor no corpo, você não consegue ser uma pessoa agradável e, né, o seu nível de tolerância ele vai diminuir. Porque você tá ali Sim. incomodada com alguma coisa física, né? E a mesma coisa o contrário. Quando algo dentro das suas emoções não está te fazendo bem, se você ficar sufocando, 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 isso vai estourar no físico. E por isso a gente precisa Uhum. entender que é normal dos seres humanos é, ter esses momentos, né? É normal a gente passar por essas situações. E a gente negar isso só vai fazer com que a gente adoeça, É né? verdade. Então a gente precisa, dentro dessa nossa rotina maluca, né? De mãe, de ter que dar conta de tudo, de ajudar todo mundo, a gente precisa colocar um tempo para pensar sobre isso, para pensar sobre os nossos limites, para pensar sobre as nossas emoções e ir cuidando disso, né? Para que a Uhum. coisa não estoure, né? E principalmente assim, né, Liliane, essa questão de delegar, né, que nem a Cláudia fala, quando você não dá, enquanto você não dá um basta, né, as pessoas vão achar que tá tudo bem, né, que não tá te fazendo nenhum mal, mas é Sim, porque você não falou. Então é necessário que a gente saiba, né, de uma forma assertiva dizer esse não. É necessário que a gente entenda. E uma coisa também interessante, que é importante, né, Liliane, é reconhecer quais são esses sentimentos e quais são essas emoções.
porque nós não fomos, né, educados para reconhecer sentimentos e emoções. Não fomos. Essa é uma verdade que a gente carrega, né? Então, muitas vezes você tá ali, nossa, tá muito bravo, tá cheio de raiva, você não quer fazer, mas você vai lá e faz, mas aquilo tá te corroendo, tá te comendo por dentro, mas você não é capaz de chegar e falar para a pessoa, porque nem você consegue identificar aquilo que está acontecendo. Então, falar dos sentimentos, né, falar das emoções, reconhecer as emoções, isso é muito importante, porque nós temos, né, inúmeras, né, manifestações de sentimentos e emoções, mas se a gente não souber identificar, se a gente não souber qualificar e até mesmo quantificar, a gente não consegue tomar a decisão certa na hora certa. Então, é importante a gente saber, ó, nossa, eu tô sentindo isso. Nossa, mas isso vai, uma ansiedade. Tá, tudo bem. Isso é ansiedade, tá. Então vamos lá, o que eu posso fazer? Como é que eu posso resolver isso? Posso resolver sozinho? Será que eu tô no ponto de ter que pedir ajuda para alguém? Algum profissional? Será que eu preciso ligar para uma amiga? Será que eu preciso pedir ajuda para algum parente? Será que esse excesso, essa demanda de coisa que eu tenho, que está me gerando essa situação, será que eu posso delegar com alguém, né, com outras pessoas? Será que eu posso compartilhar com outras pessoas para me aliviar esse peso, essa sensação, essa angústia, essa ansiedade? Então, assim, ninguém vai tomar uma decisão assertiva se não souber quais são os sentimentos e as emoções daquele momento, naquele exato momento. E as crianças, elas sacam tudo. Quanto menores, parece tem uma anteninha ali, né? A cabecinha deles tem uma anteninha invisível que eles captam tudo e eles identificam quando a gente está nessas situações, né? Então não adianta, porque negligenciar isso é negligenciar para a gente, né? Quanto adulto, quanto responsável por essa criança e, acima de tudo, negligenciar para a criança, é mostrar para ela que tá tudo bem, tá? A gente precisa fazer, que nem você falou, né? É uma balança. A gente precisa realmente colocar nessa balança de que forma isso pode ser o máximo equilibrado possível, né? Porque quem sai ganhando? Você quanto pessoa e a tua criança. Você quanto profissional e o teu ambiente de trabalho. Então, assim, parece meio maluco, né? Quando a gente fala assim nessas questões, parece meio aleatório até. Mas é importante. Acho que não é nem o importante, é necessário a gente fazer essas ligações, essas pontes e reconhecer e aceitar. Porque muitas vezes a gente até reconhece, mas a gente não aceita. Então é preciso aceitar. Porque às vezes você tá lá assim, caramba, que raiva. Não, mas eu não posso ter raiva. Eu não posso. Porque tem uma crença limitante que te impede de sentir raiva. Só que tá ali contigo. Você precisa dar um jeito naquilo. E se você não der um jeito naquilo, o que vai acontecer? Você vai remoendo, como a Glaucia pontuou, até virar uma doença. Né? E uma doença nem sempre ou nunca ela é bem-vinda. Nenhuma doença é bem-vinda. Mas está tudo correlacionado com o quê? Com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então vamos fazer um autocuidado, vamos ter um autoconhecimento, vamos trazer essa essência, vamos pontuar tudo isso, vamos clarear todos esses conceitos
para que cada vez mais a gente possa transmitir clareza, transparência das crianças, né? No sentido de emoções e sentimentos, e principalmente deixar cada vez mais longe todas as questões de doenças que não são agradáveis. Então, a gente precisa abrir, expandir nesse sentido, trazer essa clareza e reconhecer, porque se a gente não reconhece esses sentimentos, se a gente não reconhece essas emoções, é difícil a gente saber lidar. Porque como é que você vai lidar com uma coisa que você não conhece? Né? É o mesmo que você chegar numa empresa e alguém pedir para tu mexer em algum, sei lá, em alguma máquina. Como é que você vai mexer na máquina se você não tem conhecimento? É impossível. Você pode até tentar, mas é impossível. Então, assim, é preferível você esforçar para ter esse conhecimento e entender isso e ir equilibrando aos poucos de uma maneira que você consiga, né, ter tranquilidade e agir assertivamente. E para a gente exemplificar aí nessa questão de identificar os sentimentos, como é difícil a gente identificar os sentimentos, mas como é importante a gente fazer isso, a gente vai fazer agora pedir para vocês, né, que vocês pensem aí em 3 sentimentos que vocês vivenciaram hoje. Então, hoje eu me senti, então eu gostaria assim que vocês nesse momento, né, refletissem aí com vocês. 3 sentimentos que vocês hoje tiveram, né? Então, tenta buscar aí na sua memória o que aconteceu já no dia de hoje, quais foram os sentimentos que fizeram parte do seu dia hoje. E muitas vezes a gente passa o dia e a gente nem sabe, né? Nem percebe. Nem É percebe. pela falta do conhecimento e pela rotina, né, Liliane? A nossa rotina é tão doida, né? A correria do dia a dia, que a gente passa por eles, a gente não percebe. E aí a gente só vai quando o corpo grita. Quando o corpo grita, aí a gente puxa a vida, né? Aí vai pesquisar no Google o que está acontecendo, né? Vai pesquisar no Google o que está acontecendo, vai pesquisar com os colegas, ou então alguém mais antigo veio e fala assim, mas também, né, por conta disso, aí você para para pensar, puxa vida, poderia ter sido evitado, né? Então, são sentimentos, né, que passam despercebidos, mas a gente precisa ter esse radar aí mais ampliado, mais amplificado para identificar e fazer logo essa correção, né? É importante fazer a correção. Né? Então, não sei se vocês conseguiram pensar em alguma coisa nesses 3 sentimentos. Agora eu gostaria que vocês pensassem assim: o que eu costumo fazer quando eu me sinto dessa forma? Então, por exemplo, quando eu estou ansiosa, eu costumo comer, né? Então, quando eu me sinto com medo, eu costumo fazer muitas coisas para não ter que lidar com esse medo, né? Então, assim, começar a pensar qual é a nossa reação diante desse sentimento. Cada um tem o seu padrão de comportamento. E quando a gente começa a identificar isso, a gente começa a ficar claro pra gente isso, a gente consegue mudar, né? Então, dizem, né, que a gente não consegue curar aquilo que a gente não sente. Então, se eu não estou me permitindo sentir, se eu não reconheço que eu estou sentindo aquilo, eu não vou me curar. E essa questão é tão sutil e tão importante que muitas vezes a gente está magoado com uma pessoa e qualquer coisa que essa pessoa faz, por mínima que seja, a gente sente raiva e a gente trata de uma forma reativa
E esse padrão de comportamento, ele vai sendo feito, às vezes, por anos, e a gente não se dá conta, aí você pensa assim, não, porque eu tenho muita raiva daquela pessoa. E na verdade não é raiva, na verdade é uma mágoa, que você não olhou para aquilo. E aí aciona aquele gatilho, qualquer coisa que a pessoa faz, aciona aquele gatilho da raiva. Então você vai vendo só a raiva e não vê a origem daquela raiva. Então é importante a gente começar a tentar identificar para a gente poder curar. Porque se a gente não identifica, a gente não tem essa oportunidade de curar essas feridas. E elas vão continuar ali abertas. E aí, a qualquer um mínimo sinal de uma pessoa desastrada, vai colocar o dedo na ferida. E aí a gente vai reagir de uma forma que aquela pessoa às vezes nem sabe o porquê que a gente está reagindo daquela forma. Exatamente. Né? Quando a gente não conhece, né, Liliane, é quase que impossível, né, a gente tentar fazer diferente. Então, por isso que quando ele fala, né, que a cura, ela só vem quando a gente reconhece. Né? Então, quando você fala das feridas abertas, quantas feridas abertas a gente tem? E uma faísquinha de nada faz todo, né, acende de um jeito que... E a pessoa às vezes nem sabe o que está se passando. O outro não sabe nem o que está acontecendo. Uma coisa que foi lá em 1000 anos atrás, para a gente ficou ali tão, tão aceso, né? Tão numa brasa, né? E uma faísquinha já faz um incêndio. Então é preciso realmente, né, a gente reconhecer o que a gente sente para poder fazer essa transformação. Quando você pede, né, para identificar 3 sentimentos, né, no dia de hoje, como, por quê, da onde veio, né, de qual foi o gatilho, quando você falou, né, que tem um gatilho. Então, qual foi o gatilho que deu esse start aí para, né, eu ter esse sentimento, ter essa sensação, e como é que a gente pode resolver isso? De que forma, né, a gente pode tentar resolver isso? Porque tem um ditado que fala, né, que errar é humano. Todo mundo erra. Gente, isso é normal, né? Agora, quando a gente insiste nesse ciclo de erro, aí fica difícil. Mas por que a gente insiste no ciclo de erro? Às vezes é inconscientemente, é porque você Sim. não aceita, não reconhece aquilo como erro. Você não reconhece aquilo como um gatilho. Então, para você passa despercebido. Por isso que essa questão do autoconhecimento, do autocuidado é essencial. Porque só através disso é que a gente vai conseguir fazendo essa limpeza de terreno aí, né? Limpando esses sentimentos, limpando essas, né? Eliminando isso, porque não agrega, né? Não agrega. E é tão difícil isso, é tão delicado, né? Porque não é todo mundo que quer olhar. E nem todo mundo que olha enxerga literalmente aquilo que tem que ser enxergado. É essa a questão. Porque você tem que olhar, enxergar, entender e mudar. Não é só olhar e tudo bem. Tem um processo. E esse processo é dolorido. Só que se a gente não fizer isso, a gente fica pendurado, né? A gente fica empurrando e no fim o que acontece? A gente acaba adoecendo. Então é essa chave que a gente precisa mudar. A Glaucia colocou também que a questão da gratidão, né? Desculpa. De agradecer os momentos que tá vivenciando, né? Até os difíceis.
Esse está sendo o autocuidado dela. Entender que as pessoas estão em construção da mesma forma que a gente está. Isso é uma excelente forma, né, de se cuidar. Uhum. Desde também que a gente não retire dessas oportunidades os aprendizados. Então, assim, né, eu vou agradecer, mas retirando os aprendizados, não só agradecer por agradecer, né, mas procurando ali lidar, que nem ela colocou, né, entendendo, né, que a pessoa está em construção e eu também, o que eu posso fazer para lidar com aquilo, né, como que eu posso agradecer e aprender com essa situação, né, subir aí um degrau, né. Então, por que a gente fez essa prática, né? Da gente observar o que sentiu, qual foi a nossa reação, né? Porque os sentimentos, na verdade, eles são essas respostas emocionais para uma queixa. Então, eles também ajudam a gente a diagnosticar, a saber ali, né? Onde está, né? Onde está o foco, onde eu preciso dar atenção. Então, quando a gente aprende a ouvir, a nomear esses sentimentos, a gente está dando o primeiro passo para controlar, né? Para controlar esses sentimentos, porque senão a gente acaba sendo dominado por eles. Então, é aquela questão que eu acabei de falar da raiva, né? Então, a raiva vem, ela te domina, você trata a pessoa com raiva e você não sabe nem o porquê. Então, quando a gente passa a dedicar um tempo para olhar para os nossos sentimentos, a gente tem a oportunidade de controlar, de pensar, não, eu quero me sentir melhor, né? Eu quero transmutar isso, eu quero mudar isso, né? Então, e aí a gente vai começar a pensar de que forma que a gente pode fazer isso. Eu comprei esse livro para Lavínia, que é A Mágica da Respiração. E esse livrinho é infantil, mas eu aprendi muito com ele. Porque ele fala justamente disso que a gente está falando. Que todos os sentimentos são normais. Então aqui coloca, né? Você está vivo. Então, se você está vivo, naturalmente você vai passar por todas essas emoções. Porque isso faz parte de estar vivo, né? Então, a cada vez que você vai se sentindo, e assim, e ele coloca, né, que os sentimentos, eles vêm e vão. Então, ora eu estou triste, ora eu estou feliz. Ora estou angustiada, né? Ora eu estou entusiasmada. Então, isso faz parte da nossa vida. A gente não eu sou triste. Não, eu estou triste. Né? A gente não é um sentimento. Né? Então aqui ele fala, ele é muito bonitinho, né? E ele fala aqui, né? Se seu dia está horrível, respire fundo. E aí a mágica vai acontecendo quando eu respiro fundo. A paz vai brotando dentro de mim. E aí eu vou entendendo que eu posso controlar esse sentimento. Então ele vai ensinando para as crianças, né, e para os adultos, de que quando a gente para entender o que a gente está sentindo, a gente tem a opção de mudar isso. E aqui eles trazem como que eu mudo isso? Através da respiração, né? Então eu puxo o ar e sinto a paz chegar. Então, à medida em que eu vou respirando profundamente, entendendo que eu estou sentindo aquilo, eu vou ficando mais calma e mudando essa chave. Então, é muito bonitinho, assim, né? De ver. Aqui fala de várias situações do dia a dia. E vai ensinando as crianças que, aqui, ó, ao respirar, você está vivo. E porque você está vivo, tudo é possível. Então, essa é a mágica da respiração. Se a gente respira, né, a gente tem... Por quê? E aqui não é uma respiração superficial, né? É um momento de você se conectar com você mesma. Então, quando fala aqui, né, eu respiro e sinto a paz chegar, é a gente parar e encontrar essa paz que está dentro da gente.
que já está em cada um de nós. E aí a gente precisa resgatar ela nesse momento que a gente está aí, com esses sentimentos que não fazem, né, não estão trazendo aí, fazendo com que a gente se sinta bem. Então é entender, tá tudo bem eu estar triste, mas eu sei que existe uma calma dentro de mim para lidar com essa tristeza e eu preciso resgatá-la. Então aí eu vou respirando, buscando essa calma para poder analisar e pensar e ver como que eu vou lidar com essa tristeza. Quais são os recursos que eu tenho para lidar com essa tristeza, né? Por que eu estou me sentindo dessa forma? E ir trabalhando isso de uma forma mais equilibrada do que a gente ficar nesse turbilhão, né, de coisas, atropelando tudo. Então é a gente parar um momento e ficar conectada no presente também. Porque muitas vezes a nossa ansiedade no dia a dia ela acontece porque a gente está ou no passado ou no futuro. Ou a gente está ressentindo coisas que já aconteceram, né? E o ressentimento, ele é isso, é você sentir de novo. Então, toda vez que eu lembro de uma situação que me magoou, eu estou ressentindo aquilo. É como se fosse um filme. Se a gente vê um filme de terror, o nosso coração palpita, a gente fica com a respiração ofegante, o nosso corpo ele não consegue distinguir o que é ficção da realidade. Ele vai sentindo. A mesma coisa quando a gente pensa em situações que às vezes nem aconteceram, que a gente cria na nossa mente, ou em situações que a gente já vivenciou. Então é como se a gente estivesse o tempo inteiro passando por aquela situação de novo. Então a situação aconteceu uma vez só, não vai mudar, não vai resolver, mas a nossa memória vem e aí o teu corpo, se a gente prestar atenção, você vai sentir a mesma coisa ou até potencializa às vezes, né? Às vezes coisa que na hora você nem ligou, conforme você vai ressentindo aquilo, aquilo vai aumentando, essa carga vai aumentando. E aí fica cada vez mais difícil para a gente lidar com isso. Então, quando a gente está conectada ao nosso presente, esse tipo de coisa não acontece, a gente não dá brecha para isso acontecer. A gente está focado no aqui e no agora. Então, é importante também a gente vigiar, né, esses pensamentos. É importante e necessário, né, Liliane? A gente fazer esse autocontrole, na verdade, né? Mas quando a gente fala, né, nessa questão dos sentimentos, né? Quando a gente esconde da gente mesmo, né? A gente acaba negando isso e acaba meio que morrendo aos poucos, né? Então, é necessário a gente parar, que nem você falou, né? Fazer essa pausa, essa respiração e a gente se ouvir, mas se ouvir com sinceridade, se ouvir com clareza, né? E principalmente se ouvir com aceitação, porque como você pontuou, a gente vive muito no que já passou e no que está por vir, né? Então, a ansiedade, né, pelo que está por vir, ela é tão gigantesca que ela te imobiliza. A tristeza, a raiva, o ressentimento do que já passou é tão potente que também te paralisa. Então, assim, você perde todas as oportunidades desse teu presente, do tempo, né, do tempo presente. Então, é importante a gente parar, respirar e se centrar, né, buscar essa conexão para que realmente a gente consiga fazer essa escuta verdadeira, o que é tão difícil. Porque, mais uma vez eu vou falar, nós não fomos ensinados a trabalhar dessa forma. Nós não fomos capacitados para vivenciar momentos como esse. Então, assim, se hoje a gente tem essa possibilidade, se hoje a gente tem essa oportunidade, por que não fazer da melhor forma e ensinar para as crianças que existe essa possibilidade? Olha o ganho que eles vão ter para o resto da vida. A nossa geração não teve, mas a deles podem ter. Mas eu só vou poder cuidar
de você se eu estiver bem. Porque eu não vou conseguir dar conta de cuidar do outro se eu não estou bem. Então, assim, é interessante e é muito importante fazer essa conexão, né? É muito importante ter esse eixo, porque é uma oportunidade única para nós que não tivemos a oportunidade e estamos no desenvolvimento, estamos evoluindo nessa questão, né? E dentro dessa nossa evolução, tendo total, ampla e muito assim, latente oportunidade de passar isso para as crianças, sejam os filhos, sobrinhos, alunos, enfim. É sensacional isso. Se você pensar como a gente pensa em disciplina positiva a longo prazo, gente, é um ganho fenomenal. É um ganho fenomenal. E aí as mudanças vão ocorrer. Porque não adianta eu ficar preso no passado. Não adianta eu querer vivenciar o futuro de uma forma, né? Ai, o que vai ser, como vai ser? Ninguém sabe. O que passou já foi. O que está para vir ainda vai vir. Então a gente precisa ter esse momento, né? A gente precisa respirar. Então, a proposta, né? A nossa proposta é esse autoconhecimento. Para a gente não, entre aspas, né? Se matar diariamente, mas se construir, para a gente viver diariamente. Porque que nem você pontuou, né? Nós não somos a tristeza, nós não somos a alegria, nós não somos, nós estamos, né? É muito diferente. É passageiro. Uma hora tá, outra hora não tá. Uma hora tem, outra hora não tem. É passageiro. E a gente precisa saber identificar para tratar da melhor forma, para trazer respostas da melhor forma para esse momento. E passou, passou. Vamos ver o que vem mais para frente. É agora, né? Não adianta a gente querer abraçar, né? Como diz o ditado, abraçar o mundo com as pernas e com esse, consigo mesmo, né? Se permitindo, né? Se olhar, se ouvir, se olhar. Né? Isso é muito importante mesmo. Eu espero que tenha sido útil, né? Que vocês tenham entendido essa importância da gente se cuidar, né? Da gente priorizar isso, né? Então acho que agora a gente tá tendo essa nova visão a respeito, né? De nós mesmos. E a gente precisa trabalhar isso da melhor forma, né? Então, você quer fazer mais alguma colocação, Ju? Não, acho que é dentro da proposta, é isso mesmo, né? A gente pode passar para Então, o próximo. pra gente finalizar aí, né, eu gostaria de pedir pra gente ter esse momento, né, de, de encontro com nós mesmas, né? Então, eu gostaria, assim, que nesse momento a gente pudesse, assim, né, ter esse contato com a gente. Então, se vocês quiserem, podem, né, fechar os olhos, vamos respirar fundo nesse momento, né, fazer a prática da respiração, como a gente ensinou para as crianças, né? Vamos respirar fundo 3 vezes. Gostaria que vocês repetissem as frases que eu vou falar agora.
Eu sinto muito, e aí vocês falem o nome de vocês, por eu ter feito tantas coisas a mais do meu limite. Eu sinto muito por não ter olhado para as minhas emoções. Eu sinto muito por ter negligenciado a mim mesma. Eu sinto muito por ter deixado, muitas vezes, eu me levar pelos meus sentimentos, pela minha raiva, pela minha frustração. Eu sinto muito pelas vezes que eu me senti frustrada por não conseguir fazer aquilo que eu tinha para fazer. Eu sinto muito pelas vezes em que eu não consegui acolher a tristeza e a raiva dos meus filhos. Eu sinto muito pelas vezes em que eu não fui perfeita. Eu sinto muito pelas vezes que deu tudo errado. Eu sinto muito pelas vezes que eu senti medo. Eu sinto muito pelas vezes em que eu fiquei angustiada. Eu sinto muito pelas vezes que eu fiquei triste. Eu sinto muito pelas vezes em que eu me calei. Eu sinto muito pelas vezes que eu não cuidei de mim mesma. E agora me perdoo por tudo isso. Eu agradeço por tudo que eu passei. E eu entendo o quanto eu me amo. E o quanto tudo isso foi importante para mim. Nesse momento, se vocês quiserem se abraçar, né, sentir esse abraço, né? Então se abracem, façam essas pazes com vocês mesmas, né? Entrega todo esse sentimento, se perdoa, né? Se acolhe, se ama e se aceita, né? Então eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço. Podem abrir os olhos. Da minha parte, eu também agradeço por esses encontros. Eu espero que tenha sido útil para vocês, né? Esses nossos momentos, essas nossas lives. A gente tentou, né, trazer um pouco do nosso conhecimento para vocês, para ajudar vocês no dia a dia. Eu espero que a gente tenha conseguido aí contribuir, nem que seja um pouquinho, né, para que o dia a dia de vocês com as crianças, né, tenha se tornado um pouco mais leve. Obrigada, Ju, por essa parceria, né, por ter topado esses encontros, de uma forma assim tão, né, de supetão, mas por você ter topado e a gente ter construído isso juntas, né? Muito obrigada mesmo. Então, realmente é um momento bastante gratificante, né? Finalizar esse ciclo, né? Que nem eu falei, 21 encontros, né? Fechamos aí. Então, eu acredito que dentro desses 21 encontros a gente, né, teve como maior proposta trazer, né, conhecimentos, trazer a nossa experiência, né, o nosso conhecimento também,
em prol de uma sociedade mais humanizada, né? Em prol de uma escola mais humanizada, de uma família mais estruturada. E assim, foi muito bom. Eu acredito que realmente valeu a pena, né? Foi de susto mesmo, né? Foi no susto, mas eu acredito que realmente valeu a pena. Foi muito bom. Então, a gente finaliza aí realmente agradecendo, né? E agradeço a você a oportunidade e agradecendo a todos que participaram durante esse período com a gente. Vamos ver o que que nos espera aí para 2021, né? Mas de coração desejo aí tudo de melhor para todos. Que nem você falou, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. Então, eu acredito que essa é a frase-chave, né? Desde quando a gente começou, quase que no início da pandemia, né? Um ano tão difícil, um ano de tantas descobertas, de tantos casos e causos, né? E conseguiu aí trazer um pouquinho daquilo que a gente, né, tem como estrutura, sem julgamentos, mas com o objetivo de construir. E é isso, agradecer todo mundo. Obrigada. Ah, eu agradeço a cada uma de vocês, a Glaucia, a Antônia, a Renata, muito obrigada pela parceria, por estar sempre aqui com a gente, né? É, a gente só tá aqui por vocês, né? Porque tem uma audiência que nos assiste, porque tem vocês aqui dizendo que, né, que vale a pena, né? Que tá sendo bom, que tá sendo importante. E é por isso que é isso, né? Que nos faz acreditar que vale a pena a gente dedicar, né, um tempo do nosso dia, que também é muito corrido, para fazer essa entrega para vocês. Então eu espero Sim, que com tenha certeza. sido útil, né? Ah, muito obrigada. Eu espero que tenha sido útil. E não esqueçam, né? Coloca pra gente, manda pra gente no direct, né? Coloquem sempre aí sugestões de outros formatos, né? O que vocês acreditam aí que possa ajudar vocês. A gente está sempre à disposição, né? É sempre importante a gente ouvir o que vocês têm a dizer. Então a gente está aqui só de ouvidos, preparando aí para o ano que vem. E só para a gente lembrar, já que a gente está falando, né, tanto do ano que vem e tudo mais, que da gente também fazer esse balanço com a gente mesma, né? O que eu quero levar para 2021 e o que eu quero deixar, né? Então, quais são os hábitos que estão me fazendo bem, que estão fazendo eu ir ao encontro daquilo que eu quero para minha vida, né? Que estão contribuindo aí para eu ser a pessoa que eu quero ser, e quais os hábitos que não estão fazendo parte mais desse contexto, né? Que a gente precisa deixar de lado ou a gente precisa mudar. Então, acho que é importante a gente pegar esse período de final de ano, né? Que a gente está aí, né? Refaz os planos, né? Ano novo, vida nova. Então, a gente tem esse gás, essa energia para a gente parar mesmo um tempinho e escrever, né? O que eu quero para 2021, né? Muito do que a gente quer só vai acontecer se a gente primeiro identificar isso como um desejo, né? Depois a gente planejar como conseguir esse desejo, né? E aí fazer desse sonho uma realidade. Então é importante, né? A É gente ter essa isso. clareza do que a gente quer e do que a gente precisa, né? Exatamente. Tá batendo na porta e dá para fazer diferente, né? Dá para fazer melhor e diferente. Então, essa é a proposta, né? Fazer um checklist para 2021, para 2021, né? Porque quando a gente programa, aí tudo fica mais fácil, né? Então, que a gente consiga realmente refletir, que a gente consiga realmente entrar nesse processo de autocuidado, né? De conhecimento, para fazer um 2020 diferenciado, 2021 diferenciado.
né? Porque 2020 trouxe muitas lições, com tudo, né? Essa pandemia nos trouxe muitas lições. Então, que a gente possa refletir, repensar e fazer diferente em 2021 da melhor forma. É isso. Ah, então é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Ju, mais uma vez. Um beijo grande Obrigada. e até o ano que vem, se Deus quiser. Até o ano que vem. Tchau. Um beijo. Tchau, Obrigada. tchau.